Finalizando, então olha só, a questão de Ruanda foi o genocídio da etnia Hutu sobre a etnia Tutsi, que gerou quase um extermínio dos Tutsi, gerou um movimento de fuga dos Tutsi pelos países ao redor, depois acabou com a intervenção, melhor assim minha careca não brilha, um movimento de intervenção no território pela ONU, e ao que tudo indica, o processo hoje é um processo de construção de paz duradoura. Ao contrário de vários outros casos, a ONU conseguiu garantir o fim das hostilidades, mas há muitas críticas ainda por parte dos Tutsis sobre esse processo, já que o processo concedeu anistia a todos os criminosos de guerra. Então, mesmo aqueles que participaram do massacre e foram vistos participando ou fotografados, seja como for, pelos Tutsis, ainda andam livremente como cidadãos livres. Tudo que eles tiveram que fazer foi pedir desculpas públicas para poder ser entendido como perdão pela nação. Hoje não existe mais a carteira de identidade étnica dentro de Ruanda, todos são cidadãos ruandenses, o que antes não era assim. Na sua carteira antes vinha escrito se você era Hutu ou se era Tutsi. Foi um dos processos que eles encontraram para tentar acabar com as diferenças dentro do país, tentar formar uma nação única. O processo está pacificado, mas a crença de que a mágoa Tutsi é grande. Quem sabe isso ainda tem implicações, no mínimo econômicas, sobre os povos. O que falta? A questão basca. Entre a Espanha e a França existe a chamada nação basca. Quando o reino de Aragão, isso sei lá em que século, 17, sei lá, fez a unificação espanhola, dominou territórios como a Catalunha, onde está Barcelona, a Andalúcia e alguns outros reinos, e um deles foi o Reino Basco. O Reino Basco sempre se ressentiu por essa dominação, e quando chega no começo do século XX, perto dos meados, já havia uma não aceitação pela situação basca, onde o governo espanhol recriminava muito a etnia basca, impedia manifestações culturais, impedia o ensino da língua basca nas escolas, feriados bascos também ficaram suspensos, enquanto que na França, que mesmo tendo um território bem menor dos bascos dentro do território francês, dentro do país França, o governo francês dava maior liberdade aos bascos e por isso não teve conflito. Mas na Espanha, o controle que o governo espanhol criou sobre o território basco gerou ressentimento da população basca, que gerou a formação de um grupo armado. O ETA, que na língua dele significa Força Armada e Revolucionária, sei lá o que. A região então teve o ETA como principal grupo paramilitar, que causou atentados em Madrid, causou atentados em outros territórios da Espanha, tentando forçar o governo espanhol a ceder a autonomia do território da nação basca, o que eles se intitulavam um país basco e não um território da Espanha. Que eu saiba, hoje o ETA também se desarmou, assim como o IRA. Tenta fazer pressão política dentro do país, já que foi concedida uma autonomia cultural dos bascos dentro da Espanha. Hoje eles têm direito de manifestação cultural, assim como acontece na Catalunha. As placas de trânsito vêm nas duas línguas, o espanhol e a língua local. Já foi permitido de novo qualquer espécie de ato cultural pelos feriados religiosos ou de expressão basca, o que gerou o processo de paz na região. Mas em 2000
2003, quando houve os atentados do trem, quando houve o atentado das estações de trem de Madrid, quase não saiu, muitos jogaram a culpa nos bascos. E até hoje eu não tenho certeza se foi obra da Al-Qaeda, ainda em ações contínuas depois do 11 de setembro de 2001, assim como houve também em 2005 o atentado dos trens de Londres. Algumas estações de trem em Londres, algumas estações de trem e uma de ônibus explodiram com bombas implantadas na região. No caso de Madrid foi parecido, só que só com trens, se eu não me engano. Algumas estações de trens dentro de Madrid explodiram com atentados à bomba. Eu não lembro se foram homens-bombas ou não. Acredito que foram só bombas implantadas. E há quem diga que não foi a Al-Qaeda, que foi o ETA, ou que o ETA se afiliou à Al-Qaeda na época, assim por diante. Eu acredito que foi só a Al-Qaeda, mas não boto minha mão no fogo por ninguém. E a questão Israel-Palestina eu já disse. É o conflito que tem hoje entre Israel e os palestinos. O conflito é bem antigo, na verdade, é maior do que eu citei para vocês. Vários grupos terroristas são formados na região. Hoje você tem, pelos palestinos, o Hezbollah é o maior grupo armado palestino, se localiza principalmente na faixa de Gaza, mas você ainda tem outros grupos árabes na região, árabes e palestinos. Vale lembrar o seguinte, palestino não é árabe, apesar de falar árabe, apesar de ser culturalmente muito próximo, o palestino é uma nação étnica própria. É como se fosse primo étnico dos árabes, mas são diferentes. Inclusive há uma ideologia de que o palestino é o primo pobre do árabe, já que ele é tratado inclusive pelo próprio árabe como um primo pobrezinho, primozinho coitadinho. Acho que se fosse um povo árabe de fato, todas as nações árabes até hoje teriam um grande ressentimento com Israel e até hoje teria conflitos mais intensos na região. Os palestinos estão praticamente sozinhos, sem apoio da ONU para sobreviver e conseguir a autonomia do seu território, pelo menos o território que tem agora, que dirá o território prometido no acordo da época da criação de Israel. Já houveram vários acordos de paz entre os dois lados. O mais famoso foi o acordo de Camp David na década de 90, quando o então presidente de Israel, Yitzhak Rabin, acho que foi, assinou um acordo de paz com o então líder da autoridade palestina, qual é o nome do barba escrota lá? Eu tô com sono, gente, não dormi ontem, fiquei trabalhando durante toda, aguenta aí, vou lembrar. Yasser Arafat. Yasser Arafat era o representante da autoridade palestina. E aí o que você tem? Yasser Arafat fazendo um acordo de paz com Yitzhak Rabin, lá em Camp David, no campo da Casa Branca, declarando a paz entre os dois povos. Mas isso não dura muito tempo. Pouco tempo depois, um idiota do chefe militar de Israel invade a área da Mesquita Dourada. Já acabou? Porque eu quero algo brincar. Meu filho, já te dei teu lanche. Daqui a pouco eu vou lá brincar contigo, tá bom? Vai, garoto. Deixa eu terminar isso aqui. Posso terminar? Pode. Então vai lá brincar. Que raiva. Só lamento. Como é que é o nome do bastardo do israelense? Esqueci o nome dele agora.
Eu não vou lembrar, depois eu lembro. Dentro de Jerusalém, onde havia o Templo de Salomão, que é o templo que foi o templo mais importante da religião judaica, foi destruído 2 vezes. Primeiro pelo Império Romano e depois pelo Império Otomano. Otomano? Bizantino. E o que sobrou do Templo de Salomão foram só os muros que davam acesso ao templo. Peraí, filho, deixa eu terminar, meu amor. Você quer que eu termine ou não quer? Então não atrapalha. O muro das lamentações é o que sobrou do muro do Templo de Salomão. Só que no século XII, os povos sarracenos, que deu origem aos povos árabes, já muçulmanos, conquistaram o território, expulsaram os cristãos da região, muitos cristãos, alguns permaneceram no território, e construíram se não me engano, terceira maior mesquita da religião islâmica no mundo. A mesquita de Al-Haram, que fica em cima do que era então o Templo de Salomão. O que eu entendo é que construíram a mesquita ali, porque ali era considerado um território sagrado, já que foi um templo sagrado de outra religião. Então, como não havia mais nada ali, só o terreno, construíram a mesquita ali para poder garantir que o terreno sagrado ficasse dentro de um uso sagrado. Bom, quando Israel é criado, um dos sonhos de Israel, e inclusive os mais radicais dizem que o Messias, na religião judaica, ainda não veio à Terra. Jesus não é o Messias na visão judaica. O Messias só viria quando o Templo de Salomão fosse reconstruído. Então há quem diga que os grupos mais radicais judaicos querem destruir a mesquita sagrada para poder reconstruir o Templo de Salomão. E maluco, o dia que destruírem aquela mesquita ou chegarem perto disso, vai dar merda. Eu vou ver muçulmano do mundo inteiro se revoltando. Imagina como se de repente algum povo de outra religião resolvesse tomar o Vaticano e destruir a Catedral de São Pedro. Eu, que não sou católico, não vou ficar feliz. E não é nem só por uma questão religiosa. É um templo sagrado, é uma arquitetura sagrada, base de uma religião, acho um total desrespeito. Eu, que sou considerado moderado, não ia ficar feliz. Imagina povos que são mais radicais no apego à sua religião, como é o caso do muçulmano. Acho que é da merda. Bom, acho que é isso, galera. Quem tiver mais dúvida, manda para mim. Saudade de vocês. Boa sorte. Qualquer dúvida, manda aí de novo. Manda pela Larissa, Tainá também. Ou então manda pelo Facebook. Que aí, assim que eu puder, eu tiro a dúvida de vocês. Valeu? Abração, galera. Beijo, meninas. Abraço, molecada. Até mais.